Olá, nessa sequência de vídeos vamos introduzir alguns conceitos relacionados à inferência estatística, teste de hipótese, valor de P e intervalo de confiança. Estes conceitos serão trabalhados mais a fundo ao longo do curso. Neste primeiro vídeo vamos mostrar como os resultados de estudos são tipicamente apresentados na literatura médica. Então, basicamente, a inferência estatística consiste em nós obtermos informações sobre uma população a partir de amostras extraídas dessa população. Isso porque, em geral, é inviável você estudar toda a população. No caso, por exemplo, se você quisesse saber como é que se distribui a glicemia de jejum numa população de diabéticos, né? É quase impraticável você medir a glicemia de jejum em todos os diabéticos. Então, o que se faz em geral é você te extrair uma amostra dessa população, calcular a média e a variância da glicemia nessa amostra e, a partir da inferência estatística, tentar extrair que informações eu posso então extrair relativa à média ou à variância da glicemia de jejum na população de diabéticos. Supondo, por exemplo, que essa distribuição fosse uma distribuição gaussiana ou normal. Da mesma forma, por exemplo, nesses tempos de pandemia, diversos estudos estão sendo realizados para avaliar diversos tratamentos para tratar do Covid-19. É impraticável, não tem cabimento se aplicar indiscriminadamente tratamentos a uma população sem conhecer os efeitos desses tratamentos. Então, o que se faz? Esses estudos, em geral, pegam a amostra de pacientes, testam as diversas propostas terapêuticas na amostra e, a partir dos resultados da amostra, tentam inferir como que esses resultados podem se aplicar a determinada população. Nos próximos slides eu vou mostrar alguns exemplos de como os resultados, né, são apresentados na literatura médica, antes de entrar propriamente dito num exemplo de um teste de hipótese. Então, aqui eu tenho um estudo, a tabela 3 desse estudo, influência do diabetes mellitus sobre a perviedade da fístula arteriovenosa para hemodiálise. Se você selecionar o título e colocar no Google, por exemplo, você vai ter acesso ao texto completo desse artigo. Mas aqui eu só estou querendo mostrar como que os resultados são apresentados. Então, eles separaram dois grupos de diabetes mellitus, grupos dos não diabéticos, e diversas variáveis foram comparadas nos dois grupos. Então, essas duas primeiras variáveis são variáveis categóricas, binárias, né? Houve oclusão precoce ou não, houve oclusão tardia ou não, e os resultados são expressos como proporções. Então, no caso da oclusão precoce, houve 20 oclusões precoce em 49 oclusões no grupo de diabéticos. Então, 20 sobre 49, 40,82%. No grupo dos não diabéticos, houve 50 oclusões precoces em 121, proporção de 41,82%. E aqui é o valor de P, que foi realizado um teste comparando a diferença entre essas duas proporções, e aqui os autores colocaram apenas o valor de P. Eles não mostraram o intervalo de confiança da diferença entre as proporções. Aliás, eles não colocaram nenhum intervalo de confiança, né? Por exemplo, aqui em tempo médio até a oclusão, em meses, eles deram a média no grupo dos diabéticos, a média no grupo dos não diabéticos, aqui entre parênteses o desvio padrão. Eu chamei a atenção no ano passado que não se deve colocar o sinal de mais e menos aqui, né? Basta colocar somente o desvio padrão, mas essa é uma prática
quase universal, embora não muito recomendada. Mas também eles não mostraram aqui o intervalo de confiança da diferença entre essas duas médias, mostraram o valor de P. O mesmo, analogamente, para perviedade em 12 meses, também mostraram as proporções e o valor de P, e assim vai. No próximo, nesse outro estudo, é um estudo de caso controle, procurando verificar a associação entre a exposição precoce ao leite de vaca e a ocorrência de diabetes. E montaram-se essa tabela 2x2 e verificou-se uma associação entre a exposição precoce ao leite de vaca e a incidência de diabetes. Essa associação é expressa por essa medida aqui, chamada odds ratio em inglês, em português seria razão de chances, indicando que a chance de se ter diabetes, desenvolver o diabetes tendo a exposição precoce ao leite de vaca é 3 vezes maior do que a chance de ocorrência de diabéticos em pessoas não expostas precocemente ao leite de vaca. Eu vou falar possivelmente na próxima aula o que é o odds ratio, e interpretar essa medida. Esse estudo é mais interessante em termos de apresentação de resultados do que o anterior, porque além de colocar o valor de P, eles colocaram o intervalo de confiança dessa razão de chance, que vai de 1,21 a 7,72. Então você tem aqui uma informação mais completa para você interpretar o resultado do estudo do que simplesmente colocar aqui o valor de P. Então nós vamos discutir essas questões ao longo desse curso. Esse é um terceiro estudo onde foram comparadas custos hospitalares, perdas de produtividade, custos totais em grupos de pacientes com apendicite aguda não complicada, e os grupos que foram comparados foram aqueles submetidos à apendectomia, ou o outro grupo é a terapia com antibiótico. Então eles apresentaram os resultados por grupo, né, em termos de custo médio, por exemplo, aqui de custos hospitalares. Então esse é o valor médio no grupo de apendectomia, esse é o valor médio 1.707 no grupo de terapia com antibiótico, e a diferença de 1.010. Mas além do custo médio, eles colocaram também o intervalo de confiança para cada grupo e para a diferença de médias. E finalmente colocaram o valor de P. Então, esse estudo, eles também colocaram informações suficientes para você interpretar os resultados, ver qual é a precisão das estimativas, se houve significância estatística ou não. Então é um estudo com apresentação de resultados de uma forma mais completa do que simplesmente você colocar o valor de P. Então nos próximos vídeos eu vou discutir então o que é o valor de P, o que é intervalo de confiança, o que é um teste de hipótese. Até lá!